Meus amigos queridos do Conexão com o Mundo, voltamos a falar aqui do aeroporto, né? E quem eu encontro? Dr. Edson de Almeida e Silva. Tá vindo de São Paulo, doutor Edson? Isso, chegando em São Paulo, numa viagem de trabalho. Prazer estar com o senhor aqui. Obrigado por ter parado para nos dar essa entrevista, né? E daqui a pouco tem cliente, né? É isso aí. Duas cirurgias. Na Gávea ou no Hospital da Gamboa? Na Gávea. Na Gávea. No Hospital da Gamboa vai hoje ainda, não? Na Gamboa estive ontem, atendemos lá 48 pessoas. Que beleza. Deixa eu perguntar ao senhor, meus amigos, eu vou entrevistar o Dr. Edson aqui agora. Ele é urologista, né? E ele vai falar de um assunto muito polêmico. As pessoas ainda têm muita vergonha, né? Os homens têm muita vergonha. Muitos deixam, às vezes, um probleminha pequeno passar e ganhar uma dimensão muito ruim, né? Porque tem vergonha de fazer o exame de próstata. É isso aí, não é? Eu confesso para vocês, eu fiz o exame de próstata há 10 anos. Eu estou com 63, eu fiz com 53 anos. Tem um companheiro meu, famoso, não vou falar o nome dele, que está com quase 80 anos. Ele fez com quase 70. E quando ele saiu, né, do consultório do urologista, ele estava feliz da vida. Por quê? Porque ele tirou um peso da consciência. Doutor Edson, o que significa as pessoas levarem a sério essa questão do exame de próstata, né? Nós vamos brincar muito durante essa entrevista, tá legal? Isso é uma coisa bastante informal, mas a doença da próstata, as doenças da próstata, de modo geral, elas surgem com um fator de risco mais importante para que as doenças da próstata ocorram, é o envelhecimento e o risco familiar. Traduzindo, as pessoas que vão envelhecendo e que têm parentes diretos na família, pai, irmão, tio e avô, no lado paterno, ou câncer de mama no lado materno, esses homens devem fazer exame regularmente para evitar que uma doença se propague e não tenha condições de tratamento. Doutor, próstata aumentada provoca quais sintomas? Bom, normalmente, à medida que a gente vai envelhecendo e a próstata vai aumentando, a próstata é uma glândula que está entre a uretra e a bexiga, ela vai provocando uma obstrução, ou seja, um entupimento, evitando que a urina saia da bexiga para a uretra de uma maneira fisiológica. Então as pessoas começam a fazer força para urinar, acordar várias vezes para urinar, tem vontade de fazer xixi, tem que ir correndo para o banheiro, termina de urinar às vezes e fica pingando e molhando a sua roupa. Então esses normalmente são os sintomas de um crescimento da próstata. E a partir de qual idade, doutor Edson, a prevenção é importante? Super importante. Na realidade, o que se chama de exame preventivo da próstata, nós temos que informar aí aos seus seguidores que esses exames, na realidade, é o seguinte, são exames que são realizados, devem ser realizados com uma certa periodicidade para que se faça um diagnóstico precoce. Não existe exame que vai evitar que o paciente tenha um câncer de próstata. A ideia é que esse exame seja feito e, no caso do paciente ser portador da doença, isso seja feito um diagnóstico de uma forma precoce e, portanto, com condições desse paciente ficar curado no nível do câncer. A partir de qual idade? Bom, aqui no nosso continente, na América do Sul, a incidência do câncer de próstata não é muito alta em relação a outros países. Existe um fator hereditário no câncer de próstata e só para exemplificar aí os nossos seguidores, visualizadores, que a maior incidência de câncer de próstata do mundo são os afro-americanos, ou seja, os negro-americanos. É câncer de próstata e hipertensão arterial. Como aqui no nosso continente a incidência não é muito alta na população geral, então nós orientamos o seguinte: paciente que não tem parentes com câncer de próstata, não tem ascendente com câncer de próstata na família do pai, ou ascendente com câncer de mama na família materna, esse paciente pode começar a fazer o exame de próstata aos 50 anos. Aí eu pergunto ao senhor, tem médico que vira e fala, não, basta fazer o exame de sangue. Eu acho que esse médico aí está pisando na bola, não está não? Isso hoje existe assim, a relação médico-paciente
ela, como tudo nesse país, ela está se deteriorando também. Então, isso não passa de uma preguiça do médico de examinar o paciente. Os pacientes, o pontapé inicial para você investigar o paciente no caso da próstata, você fazer um exame, um toque retal para ver as características do tecido prostático. A partir daí, então, existe mais duas etapas, que é o exame de sangue, que é a dosagem do PSA, que é uma proteína produzida pela próstata. E esta proteína, ela é produzida pelo tecido benigno da próstata, pela próstata normal, num determinado valor, numa determinada quantidade. Se o paciente tem um câncer de próstata, essa proteína é produzida 10 vezes mais. Por isso que as pessoas que têm PSA elevada têm que ser investigadas para um possível câncer de próstata. Embora nem todas as pessoas que têm PSA elevado têm câncer de próstata. A partir do PSA e do toque retal, acrescentamos também a investigação com uma ultrassonografia das vias urinárias e a parte genital. E a partir daí, então, traçamos aí um segmento futuro, continuamos a investigação, se existe uma possibilidade desse paciente ou uma suspeita que possa ter um câncer de próstata. Doutor Edson, antes de terminar, enquanto aguardava o senhor, eu conversei com 3 pessoas que trabalham aqui no aeroporto, 3 homens acima de 50 anos. Os 3 me falaram, não fizemos até hoje nenhum exame, né? 2 dos 3 não tiveram feito nem exame de sangue, nem o PSA, né? E ficaram se brincando com coisa que tivesse vergonha de fazer. Até que ponto a mulher ou a namorada de um homem pode ajudá-lo a perder essa vergonha, né? De fazer esse toque tão necessário? Olha, o que ocorre realmente é o seguinte, é por falta de informação, por às vezes um certo nível até de ignorância, assim, no bom sentido, das pessoas não ter ideia do que isso representaria ou poderá representar para que esse paciente tenha uma vida longa e uma vida saudável, essas pessoas, e à medida que isso, as pessoas se interiorizam, este preconceito aumenta. Então, nas grandes cidades também existem homens que não têm vergonha ou se sentem constrangidos de ir a um médico para fazer um toque retal, um urologista. Eu acho que realmente esse conselho familiar da namorada, da mãe, dos parentes próximos a um homem que tenha eventualmente esse preconceito de urologista é importante, e sempre afirmando que o diagnóstico precoce do câncer de próstata é extremamente importante para a cura da doença. Então, o câncer de próstata tem cura, quero deixar essa mensagem, desde que o diagnóstico seja feito numa fase precoce da doença. Agora, escuta só, estamos atravessando um momento em que muita gente está cortando o plano de saúde, porque não tem dinheiro para pagar. Os hospitais públicos estão esse caos aí que todo mundo sabe, né? Existe algum, por exemplo, lá no Hospital da Gamboa, né? Quanto é que custa uma consulta? Bom, nós realmente, se me der essa oportunidade, nós temos uma instituição, chama-se Instituto de Urologia da Gamboa, cujo site, as pessoas nos conhecerem melhor, é www.urologiagamboa.com.br. Bom, nós prestamos uma assistência médica de primeira categoria, as pessoas não têm burocracia, marcam as consultas por telefone e a consulta nossa custa R$ 72. E quem quiser, por exemplo, telefonar, porque tem gente que às vezes não tem muito acesso, né, à internet. Isso, as consultas lá são marcadas por telefone, não precisa chegar 4 horas da manhã para pegar a senha. O telefone é 2206-1700. 2206-1700. Isso, as pessoas telefonam, marca a consulta para o dia da sua preferência e o atendimento é feito por ordem de chegada. Para você ter uma ideia, ontem nós atendemos no Hospital da Gamboa 68 pacientes. É isso aí. Doutor Edson, tive um prazer enorme conversar com o senhor aqui no nosso Conexão com o Mundo. Obrigado, né? Muito obrigado pela paciência aí, por nos atender, então, tá bom? Então, e até uma outra oportunidade. Dá um tchauzinho aí pro pessoal do Conexão com o Mundo. Tchau, tchau. Direto do aeroporto. Estamos lá no Hospital da Gamboa à disposição de vocês.